São 4 horas da manhã e a prova final será dentro de 8 horas, seguida de um recital de piano. Você estudou e tocou por dias a fio, mas não se sente pronto para nenhum dos testes. O que você pode fazer? Bem, você pode beber uma xícara de café e passar as próximas horas decorando e praticando, mas acredite ou não, é melhor você guardar os livros, deixar a música de lado e ir para a cama. O sono ocupa quase 1/3 de nossas vidas, mas surpreendentemente muitos de nós damos pouca atenção a ele. Essa negligência é muitas vezes o resultado de um mal-entendido. O sono não é perda de tempo, ou apenas uma maneira de descansar após ter feito todo o trabalho importante. Ao contrário, ele tem uma função essencial durante o qual nosso corpo equilibra e regula nossos sistemas vitais, afetando a respiração e regulando desde a circulação, o crescimento até a resposta imunológica. Isso é ótimo, mas você pode se preocupar com tudo isso depois do teste, certo? Bem, calma aí. Acontece que o sono também é crucial para o seu cérebro. 1/5 do seu sangue circula no cérebro quando você adormece. E o que se passa em seu cérebro enquanto você dorme é um período de intensa atividade de reestruturação que é crucial para o funcionamento da nossa memória. À primeira vista, nossa capacidade de lembrar as coisas não parece tão impressionante. O psicólogo Hermann Ebbinghaus, do século XIX, demonstrou que, em geral, esquecemos 40% de conteúdo novo nos primeiros 20 minutos, um fenômeno conhecido como a curva do esquecimento. Mas essa perda pode ser evitada por meio da consolidação de memória, o processo pelo qual a informação é transferida de nossa memória fugaz de curto prazo para a nossa memória mais duradoura de longo prazo. Essa consolidação ocorre com a ajuda de uma parte importante do cérebro, conhecida como hipocampo. Seu papel na formação da memória de longo prazo foi demonstrado na década de 1950 por Brenda Milner, em sua pesquisa com um paciente conhecido como HM. Depois de ter seu hipocampo removido, a capacidade de HM formar novas memórias de curto prazo ficou prejudicada, mas ele era capaz de aprender tarefas físicas por meio de repetição. Devido à remoção de seu hipocampo, a capacidade de HM formar memórias de longo prazo também foi prejudicada. O que este caso revelou, entre outras coisas, foi que o hipocampo estava especificamente envolvido na consolidação da memória declarativa de longo prazo, como os fatos e conceitos, ao contrário da memória de procedimento, como os movimentos dos dedos que você precisa dominar para o recital. As descobertas de Milner, juntamente com o trabalho de Eric Kandel na década de 90, nos forneceram um modelo atual sobre como ocorre essa consolidação. No início, os dados sensoriais são transcritos e registrados temporariamente nos neurônios. A partir daí, eles viajam para o hipocampo, que fortalece e aprimora os neurônios dessa área cortical. Graças ao fenômeno da neuroplasticidade, novos botões sinápticos são formados, permitindo novas conexões entre os neurônios e fortalecendo a rede neural, onde a informação será devolvida como memória de longo prazo. Então, por que nos lembramos de algumas coisas e outras não? Bem, há algumas maneiras de influenciar a extensão e eficácia da retenção de memória. Por exemplo, as memórias que são formadas em momentos mais emocionantes, ou mesmo de estresse, serão mais bem gravadas devido à ligação do hipocampo com a emoção. Mas um dos principais fatores que contribuem para a consolidação da memória você já adivinhou: é uma boa noite de sono. O sono é composto por 4 estágios, e o mais profundo deles é conhecido como o REM, movimento rápido dos olhos. Os aparelhos de eletroencefalografia que monitoram pessoas nesses estágios demonstram que sinais elétricos se movem entre o tronco cerebral, o hipocampo, o tálamo e o córtex, que servem de estações de retransmissão de formação da memória. E foi mostrado que os diferentes estágios do sono ajudam a consolidar diferentes tipos de memórias. Durante o sono de ondas lentas, a memória declarativa é codificada em um local temporário na parte anterior do hipocampo. Através de um diálogo permanente entre córtex e hipocampo, ele é então reativado repetidamente, dirigindo sua redistribuição gradual para a memória de longo prazo no córtex. Devido à semelhança do sono REM com a atividade cerebral na vigília, ele está associado com a consolidação de memória de procedimento. Com base nesses estudos, ir dormir 3 horas depois de memorizar suas fórmulas e 1 hora depois de praticar suas escalas seria o ideal.
Portanto, esperamos que você possa ver que evitar o sono não só prejudica a sua saúde a longo prazo, mas torna menos provável que você retenha todo o conhecimento e sua prática anterior. E tudo isso reforça a sabedoria da frase "dormir sobre o assunto". Quando pensamos em toda a reestruturação e formação de novas ligações que ocorrem quando descansamos, podemos até dizer que um bom sono nos faz acordar todo dia com um cérebro novo e melhorado, pronto para enfrentar os desafios futuros.